mais, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Tome o seu lugar, o seu assento, por gentileza. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Meus irmãos, eu quero deixar aqui já a minha gratidão a Deus pela bênção, poder estar com os irmãos mais um ano aqui na congregação, mais uma oportunidade. Sempre muito bom retornar aqui. Sempre que me fazem convite para estar com os irmãos, a gente aceita de bom grado. Gosto de estar com os irmãos, com a congregação, com todos vocês. Deus abençoe a igreja. É muito bom poder viver muito de vocês, conhecer outras pessoas. Que Deus abençoe vocês grandemente, que os recompense sempre pelo carinho e pelo afeto que nos oferecem sempre que a gente vem aqui servir a Deus junto com os irmãos, Deus continue acrescentando na vida de vocês muitas bênçãos, tá? Pastor Osílio, Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, pastor, pela liberdade da administração, pela confiança de nos entregar o púlpito, tá bom? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus, todo o grupo de adolescentes, Deus abençoe os adolescentes, os líderes, Deus abençoe vocês, tá? Irmãos Waldo, no Sérgio, Deus abençoe vocês, suas esposas, tá? E todos os irmãos congregados, visitantes, nossos cantores maravilhosos, como Sérgio Massamar, Deus abençoe vocês, que são uma bênção, tá? Até ele comentando com o pastor, disse, poxa, esse cara é uma bênção, pastor? São pessoas de Deus, Deus abençoe vocês, tá? Deus, muito bom rever todos vocês, pastor, muito bom rever todos, tá? Deus abençoe muitos amigos aqui, conhecidos. Gente, estou muito feliz de poder estar com vocês, eu estou com muita alegria no meu coração de estar com os irmãos. Estou sentindo que hoje eu vou pregar até meia-noite, irmãos. Pastor, não se preocupa, que esse amém é tudo mentira. Ninguém fica até meia-noite. Pode ficar descansado que ninguém fica até meia-noite. Mas vamos lá, vamos pregar. Irmãos, ontem eu falei aqui sobre o conhecimento de Deus. Que não existe nada maior no mundo do que o conhecimento de Deus. Nenhum conhecimento no mundo pode se equivaler, se comparar ao conhecimento de Deus. Na medida com que você vai estudando a teologia, a doutrina de Deus, você vai percebendo isso. Você vai percebendo que todas as outras matérias possíveis, todo outro tipo de conhecimento que o homem vai desbravando, ele perpassa pela ideia de Deus. É impossível o homem alcançar qualquer tipo de conhecimento se ele não perpassar, se ele não experimentar, se ele não passar pela ideia de Deus. Porque, como disse ontem, Deus está em todos os lugares, Paulo disse em Atos dos Apóstolos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Não tem um espaço no universo onde o homem chega e se aproxima que Deus não esteja. Então, a ideia de Deus está espalhada pelo universo, de modo que ter o véu do nosso entendimento arrancado, a fim de que a gente possa entender alguma coisa sobre Deus, algum vislumbre sobre Deus, isso é extraordinário, porque o conhecimento de Deus é o que o homem pode ter de mais alto. Diz também que não buscar esse conhecimento de Deus é pecado, e que é um dever de todos nós buscar conhecer a Deus, principalmente quando nós recebemos sobre a nossa vida algum tipo de manifestação de Deus, e essa manifestação de Deus é exatamente para que a gente possa buscar a Ele. Tudo que você sente, tudo que você ouve, tudo que toca no seu coração, não é o ponto de chegada. Quando você sente algo de Deus, quando algo de Deus toca o seu coração, é o ponto de partida. É algo que Deus está começando a fazer na sua vida. Então, quando você sente, você não deve se dar por satisfeito de sentir a presença de Deus, ou a palavra de Deus tocar no seu coração. Mas você deve ter aquilo como apetite, estímulo de Deus, para que você continue buscando a Ele. A Bíblia diz que nós devemos conhecer, é o primeiro contato com Deus, é aquele toque de Deus, é aquela manifestação de Deus, é aquela presença de Deus. Conhecer e prosseguir conhecendo. Tudo que Deus faz na sua vida é apenas o início. Quando você sente, é apenas o início. Aí depois você tem que continuar conhecendo a Deus. Falamos que esse conhecimento de Deus se dá a partir do reino de Deus. Então você entende o reino de Deus. Na medida com que você entende o reino de Deus, você entende ou adquire algum tipo de conhecimento acerca de Deus. Hoje eu quero pregar aqui sobre as manifestações do reino de Deus. As manifestações do reino de Deus. E eu quero usar o texto que vocês escolheram aqui para o tempo.
onde Jesus fala: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, você percebe que Jesus está dizendo mais: buscai o reino de Deus. O que já dá a ideia de que o reino de Deus não é algo que você pode experimentar sem buscar. Você tem que buscar para poder experimentar. Jesus está deixando de forma muito clara que o reino de Deus não é algo que você experimenta ele como quem abre a janela e consegue enxergar o sol. Não. Há um reino de Deus que ele é detido em mistério, guardado para aqueles que se entregam à busca por ele, do reino. É o que a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É uma entrega que você dá ao reino de Deus, e quando você se entrega à busca pelo reino de Deus, então você encontra ele. Jesus falou em Mateus capítulo de número 13, a parábola do semeador. E no versículo de número 13, quando Jesus terminou a parábola, os discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala por parábola? As pessoas dizem que Jesus falava por parábola para simplificar o que ele estava falando. Só que não é isso que Jesus diz. Em Mateus capítulo 13, versículo 13, Jesus diz: eu falo por parábolas, para que nele se cumpra uma palavra de Isaías. Qual? Ouvindo com o ouvido ninguém entende, vendo com os olhos eles não compreendem, para que não suba no seu coração e seja curado. Em outras palavras, eu estou falando aqui para ninguém entender nada. E por que o Senhor está falando para ninguém entender? Eu estou falando para que nele se cumpra a palavra de Isaías, para ver com os olhos e não entender, ouvir com o ouvido e não compreender. E por que isso está acontecendo? Porque esse povo outrora foi rebelde com Deus, e foi tão rebelde com Deus, que agora Deus enviou neles um espírito de erro, de incompreensão, para que eles não compreendam. Escute bem o que eu vou lhe falar, ouça com atenção. A pior coisa que pode acontecer na sua vida não é Deus estar irado com você. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é Deus estar indiferente a você. Enquanto Deus estiver irado com você, tá bom. O problema começa quando Ele está indiferente com você. Eu fui criado naquele sistemazinho da Assembleia de Deus, né, irmão? Ter medo de Deus. E eu cresci tendo muito medo de Deus. Eu lembro que quando eu era criança, às vezes dava muita chuva, trovoada, né? E quando dava trovoada, eu perguntava para minha mãe: mãe, por que dá tanta trovoada quando chove? Ela disse: quando chove assim, dá muita trovoada, porque Deus está muito bravo contigo. Tu fizesse algum pecado aí que Deus não gostou, ele está muito bravo contigo. Eu ficava olhando para aquelas trovoadas e pensava: meu Deus, estou perdido. Qualquer hora dessa um raio desse cai na minha cabeça, não é verdade? E ficava com muito medo. Aí você vai crescendo e você aprende o seguinte, irmão: que quando Deus está irado com você, bravo com você, a situação está muito boa. O problema não é quando Deus está irado com você. O problema é quando Deus está indiferente a você. Irmão José, Deus fica indiferente às pessoas? Fica. Deus não ficou indiferente a Faraó? Endureceu o coração para Deus. Agora Deus disse: Moisés, agora deixa comigo, porque ele endureceu o coração dele. Agora quem vai endurecer o coração dele sou eu. E se ele pensa que ele é duro, eu vou mostrar para ele quanto posso eu endurecer o coração dele, de modo que vai ter dia que ele vai querer pedir perdão, se humilhar, eu não vou deixar. Eu vou fazer ele sofrer agora, para ele ver que eu posso endurecer o coração dele. Deus não endureceu o coração do povo de Israel. Isaías capítulo 6. O povo endureceu tanto o coração para Deus, e Deus olhou para o profeta Isaías e disse: vai e profetiza para esse povo, mas vai sabendo de uma coisa: eles vão ouvir e não vão entender, eles vão ver e não vão compreender, para que não suba no seu coração e seja curado. E Isaías: mas por que isso aí, Senhor? Porque esse povo é um povo de dura serviço, e muito rebelde. Eu agora vou endurecer o coração deles. Romanos capítulo... José, mas isso é só o tempo da lei. E Romanos capítulo 1? Meu pai. Que Paulo disse que a glória de Deus, a manifestação de Deus, aquilo que de Deus se pode conhecer, está visível na natureza. O que Paulo está dizendo é: basta o homem parar e analisar a natureza, e na própria natureza ele vai entender a ideia de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês: o cara para ser um ateu, o cara tem que ser muito estúpido, irmão. Tem que ser uma burrice acumulada. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você: o ateísmo, se você estuda o ateísmo, eu estou falando aqui porque eu já estudei. Eu estudei tudo que você pode imaginar sobre o ateísmo, eu já estudei. Então eu estou te falando aqui com conhecimento de causa. Todo ateu é um cara extremamente revoltado com Deus. Me diga um ateu que foi um filósofo nesse mundo que não terminou a sua vida miserável, depressivo. Me diga um, você não vai encontrar um. Aliás, o maior filósofo do século XX, que foi Nietzsche, que escreveu a famosa frase: Deus está morto, que a ideia de Deus iria morrer. Aliás, o ateu ele é tão bobo, né, irmão? O filósofo ateu ele é tão bobo que eles dizem que Deus vai morrer. Eles estão falando isso aí há tanto tempo, né? E quanto mais eles dizem que a ideia de Deus vai morrer, mais a igreja cresce e prospera e o povo vai se transformando, né? Todo ateu, irmão, ele é um homem extremamente revoltado por Deus. Não é de Deus que ele duvida. É, na verdade, a incredulidade. A incredulidade não é falta de fé. Incredulidade é uma revolta contra Deus.
escondida no coração do homem. Está escrito no Salmos 14, quando diz que o insensato diz no seu coração, não a Deus. Não é que ele diz nos lábios, ele diz no coração dele, Deus está morto. Mas não é que ele não sabe que Deus não existe, ele sabe que existe. A verdade é que ele matou Deus no coração, ele entregou o seu sentimento aos prazeres da vida e não quis entender ou crer ou confiar no poder de Deus. Então ouça o que eu vou lhe falar. Paulo em Romanos capítulo 1, ele diz que todo homem é indesculpável diante de Deus. Basta ele parar um pouquinho, analisar a natureza, e no analisar a natureza ele vai entender a ideia de Deus, e ele vai ser remetido à ideia de Deus, porque a natureza proclama a glória de Deus. Paulo continua escrevendo e dizendo, olha, porém os homens endureceram seu coração para Deus, e adoraram muito mais a criatura do que ao Criador. E por que eles adoraram muito mais a criatura ao Criador? Deus os entregou aos prazeres dos seus corpos, para desonrarem os seus próprios corpos. A palavra entregou ali, Deus os entregou aos prazeres do seu próprio corpos. Ali tem a ideia no grego de um carro que é sem freio, de algo que é sem freio, de algo que está descendo uma ladeira abaixo e não tem freio. É como um carro que está descendo sem freio. É como se Deus estivesse dizendo, olha, até agora eu te segurei, até agora o meu espírito contendeu com você, mas já que você quer viver sem a minha presença, então vai. Estou contra o meu espírito e não se entregou, então agora vai. A pior coisa que pode acontecer na vida do homem não é quando Deus está irado com o homem, é quando Deus fica indiferente ao homem. Ah, irmão José, eu acho que Deus não faz isso não. Não faz? Dá uma lidinha na carta de Hebreus. Quando ouvires a voz do Senhor seu Deus, não endureceis o vosso coração. Não façam como seus pais no deserto. Se você não parou para entender a referência, o povo do deserto morreu tudo no deserto. Deus deixou perecer tudo no deserto, porque endureceu o coração para Deus. O Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. Por isso eu repito, a pior coisa não é quando Deus está irado com você. Não é. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele repreende e açoita, castiga todo quanto Ele ama. Porque sempre que Deus castiga, Ele não castiga com a ira. Deus não é homem para castigar com a ira. Ele castiga por causa do amor. Ele ama tanto que Ele não se priva de castigar. Quando Davi pecou, a Bíblia diz que o profeta veio para ele e falou o seguinte: olha, Deus vai te castigar, cara. E que castigo você quer? Você quer cair na mão dos teus inimigos ou quer cair na mão de Deus? O Davi não contou 2 segundos e disse: eu quero cair na mão de Deus. O profeta disse: tu é louco, cai na mão de Deus, rapaz. Pede para cair na mão dos homens. Por quê? Porque os homens são teus inimigos, eles querem te matar, mas eles não são todo poderosos. Vai custar muito eles colocarem a mão em ti. Agora Deus não. Deus, ele é todo poderoso, pode acabar contigo. Pede para cair na mão do homem. Davi disse: não, eu quero cair na mão de Deus. Por quê? Porque eu sei que Deus está irado, mas a ira dele passa rápido. Mas o amor dele não acaba. O amor dele é eterno, a sua misericórdia não acaba nunca. Eu sei que o rosto dele está irado comigo, mas o coração dele está sempre aberto para me receber. Quantos creem no amor de Deus e podem glorificar a Deus porque é uma maravilha essa pessoa? A pior coisa que pode acontecer na vida do homem não é Deus irado com o homem. A pior coisa que pode acontecer na vida do homem é Deus indiferente com o homem. De modo que quando nós não buscamos o reino de Deus, quando ele se manifesta na nossa vida, nós corremos o risco da indiferença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele manifesta na nossa vida. E quando a gente não se entrega, não corresponde a esse chamado, a essa vocação que se dá pela manifestação da palavra, da graça, da manifestação do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, quando nós não somos recíprocos, quando nós não correspondemos, então nós estamos correndo o risco de tornar Deus indiferente à nossa vida, porque o Espírito Santo não contende para sempre com o homem. De modo, queridos irmãos, em Mateus capítulo 13, quando Jesus fala: olha, eu estou falando para que eles ouvindo com o ouvido não entendam, vendo com os olhos eles não vejam, não entendam, não compreendam, é exatamente o risco que nós estamos correndo. Porque ao endurecer o coração para a voz de Deus, chega uma hora que a voz de Deus para de falar. E Jesus diz: olha, eles não estão entendendo, mas eu quero que vocês fiquem felizes. Os discípulos: por que, Senhor? Jesus fala: porque eles não entenderam, mas a vocês
é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Foi revelado para vocês o reino de Deus. Então a primeira manifestação do reino de Deus é essa. Qual? O reino de Deus é pura revelação. Se o reino de Deus não for por revelação, você não entende. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ser o camarada mais inteligente da cidade de Balneário Camboriú. Aliás, o mais inteligente de Santa Catarina. Não. Você pode ser o cara mais inteligente do Brasil. Não, melhor ainda. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se o Espírito Santo não te revelar isso aqui, nego, você pode estudar, criar teoria sobre tudo isso aqui. Você vai estar redondamente enganado. Porque isso aqui não se dá pela capacidade de homens. Se dá pelo poder da revelação do Espírito Santo. O homem mais sábio e experiente do mundo se torna um ignorante diante da Bíblia. E você pega um adolescente de 15, 14 anos de idade e você pode ter um camarada que é genial na Bíblia. Porque a Bíblia não é um livro que se dá pelo entendimento humano, mas se dá pela revelação do Espírito Santo. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios, querido. No capítulo de número 2, ele diz: olha, a loucura de Deus para o mundo, aliás, a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. De modo que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Não é que existe loucura em Deus. O que Paulo está dizendo é: a sabedoria de Deus para o homem é loucura. Mas aquilo que para o homem é loucura é mais sábio do que a sabedoria dele. Quer dizer, a sabedoria de Deus é incomensurável. Pela sabedoria dos homens, não dá para entender a sabedoria de Deus. Então não há conhecimento que seja cognoscível, próprio, do próprio indivíduo, que possa sondar o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus não se dá por sabedoria humana, se dá pelo Espírito Santo de Deus. Extraordinário. Aliás, tudo no reino de Deus é uma questão de revelação. Veja bem, tem um teólogo muito famoso, eu particularmente gosto muito, admiro muito, né? Não dá para concordar com tudo que ele fala, mas o cara foi genial, o cara foi maravilhoso. João Calvino. E o João Calvino, nas Institutas dele, no primeiro livro das Institutas dele, ele escreve as seguintes palavras, exatamente essas palavras. Ele fala assim, bem no comecinho das Institutas, ele fala assim, o ser humano, por causa do pecado, tornou-se um ser incapaz de fazer um auto-julgamento justo acerca de si mesmo. Agora falo eu, tá? O que ele está dizendo é o seguinte: por causa do pecado, você se tornou um ser incapaz de avaliar a você mesmo. Ou você pensa sempre um pouco mais acerca de você, ou você pensa um pouco menos acerca de você. Mas o julgamento justo sobre você, você não consegue fazer. Aí ele continua: isso deveria levar o homem a duas posições. Primeiro, o homem deveria ser levado à posição de humildade. Segundo, de desconfiança da sua autoimagem. Primeiro, o homem deveria se fazer humilde. Por quê? Porque ele não se conhece. Ele não se conhece. O homem deveria se fazer humilde. Por quê? Porque ele não se conhece. É por isso, irmão, que antes de questionar a Deus, você tem que aprender a orar a Deus. Porque Deus não responde a soberba. E o questionamento é soberba. Antes do homem aprender a questionar a Deus, ele tem que aprender a orar. O homem que não aprende a orar antes de questionar, ele nunca vai poder questionar e nunca será respondido. Mas aquele que primeiro aprende a orar, dobrar os joelhos e reconhecer que precisa de Deus, esse terá a resposta de Deus. Porque o homem quer questionar a Deus quando ele não consegue nem avaliar ele mesmo. João Calvino vai dizer o seguinte: por causa do pecado, você nem se conhece. Aí você deve estar dizendo: irmão José, João Calvino era um bobo, o irmão também está falando besteira, porque eu me conheço. Conhece mesmo, irmão? A Bíblia diz que você não se conhece. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Enganoso. Como assim enganoso? Olha quanta coisa que você disse que queria e depois que você conseguiu, você não queria mais. Você disse: eu quero. Eu não posso dizer sem isso aqui, ó. Isso aqui que eu quero. Quando tem isso aqui, então, meu Deus do céu, nunca mais eu vou trocar por nada, nunca mais eu vou... Eu quero isso, é isso aqui, é minha vida, é meu sonho, é isso. Aí você conseguiu uma semana, depois já não estava mais satisfeito com aquilo. E essa cena aqui, ó. A mulher parada na frente da vitrine da loja, babando assim, ó. Meu Deus, que sapato ungido. Essa bolsa está revestida pela glória. Que coisa linda e maravilhosa. E a mulher tem um negócio que ela faz, irmão, que eu não consigo fazer. Aliás, o homem não precisa fazer isso, né? O homem bota um terno branco, uma camisa, aliás, um terno preto, uma camisa branca, uma gravata roxa com preto, tá bom, né? Mas a mulher faz um negócio extraordinário. Hoje mesmo eu vi isso, lá no shopping. Minha esposa me levou lá para comprar o presente do pai. Vê se eu comprei alguma coisa para mim. Não comprei nada. Cada mulher comprou uma bolsa lá. Aí ela olhou para a bolsa e falou assim: tu acha que essa bolsa dá cor daquele sapato? Eu não sabia, irmão. Eu disse: parecia.
E a mulher tem isso, ó. É igual, parece que aí ela leva. Aí ela leva o sapato, e aí tu diz, ô mulher, aquele sapato não vai usar? É que eu não sei, lá na loja estava tão bonito. Olha aí, tudo verdade, tá vendo? Essa risada aí ele está confirmando, é verdade. Tá tão bonito, mas eu cheguei em casa e perdeu a graça. Quer dizer, você não se conhece. Olha quanta coisa, e não estou falando aqui, dando um exemplo, mas olha quanta coisa que você disse, eu quero. E quando você conseguiu, você parou de querer, não queria mais, acabou o desejo de ter aquilo e você largou, abriu mão. O coração do homem é enganoso. É por isso que o salmista no Salmo 139, ele orou a Deus dizendo assim, ó, Senhor me sonda e me conhece. E vê se há em mim algum caminho mau. Não é que ele está dizendo, eu sou um cara bonzinho, não existe caminho mau em mim. Não, ele sabe que tem. O que ele está dizendo é, sonda e me conhece. Vê em mim os caminhos maus que eu não vejo. Porque há maldade em mim que eu desconheço. E porque eu desconheço, eu te peço, me sonda. E antes que eu peque contra ti, guia-me pelo caminho da tua justiça. Porque o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Então João Calvino está dizendo, o homem deveria se fazer humilde, porque ele não se conhece. Ok? Segundo lugar, ele deveria desconfiar da sua autoimagem. O que João Calvino está dizendo? Que quando você olhar no espelho assim, ó, uau! E tem gente que se olha no espelho e ainda fala assim, muito obrigado, Jesus. Tem, eu sei que tem. Oh, tá cheio aqui. Eu tô vendo aqui, eu tô vendo os 10 aqui, pelo menos, eu já vi aqui. Passei os olhos, eu já vi já. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Quando você olhar no espelho e falar assim, eu sou um cara nota 10. João Calvino está dizendo, desconfie da sua autoimagem. Talvez você seja 9,5, 8, 8,5, sei lá, 7,5, 7, 6, 5,5, 5. Talvez você não seja tão 10 quanto você pensa que é. Quando você olha no espelho e fala assim, olha, eu sou um cara muito humilde, desconfie. Talvez você não seja tão humilde quanto você acha que você é. Todo mundo é humilde até receber poder, irmão. Quando você olhar no espelho e falar assim, eu sou um cara paciente. Todo mundo é paciente até alguém pisar no calo, irmão. Já viu, não? Eu sou um cara legal, eu sou gente boa, irmão. Não sei o que aconteceu. Eles quando vêm uns camaradinhos falar comigo, né? Eu passo prova, minha sogra não vai de mim. Eu sou um cara tão gente boa. Eu digo, sabe, irmão? Então, assim, desconfie da sua autoimagem. Tem um cara na Bíblia que não desconfiava da sua autoimagem. Quem? Pedro. O Pedro era um cara legal. Irmãos, a passagem mais legal de ler na Bíblia e dar risada é as passagens que Pedro fala. Porque o Pedro é aquele tipo de gente assim, eu sei que aqui tem bastante também. 80% das pessoas são assim. Eu também sou um pouco assim. O Pedro é aquele cara que não pensava para falar, irmão. Perguntava e antes de terminar a pergunta, o Pedro está respondendo. Eu vou entregar, ela vai ficar brava, eu tenho que entregar. A minha esposa, às vezes, eu vou falar assim, ô amor, ela, não, pois é, eu me falei. O Pedro era assim, cara. O Pedro nem terminava a pergunta, ele já estava dando a resposta. Ele não parava para pensar. E isso fazia com que ele não desconfiasse da sua autoimagem. Olha bem essa cena aqui. A Bíblia diz que Jesus está com os discípulos, e ele olha para os discípulos, nos últimos momentos, né, antes de ser preso, Jesus fala assim, ó, ainda essa noite, o pastor, Jesus está falando, o pastor será ferido, e todas as ovelhas, os discípulos, se dispersarão. Em outras palavras, eu serei preso, e todos me abandonarão. Aí Pedro olhou para Jesus e falou assim, ó a cabeça do cara. Jesus disse, todos me abandonaram. Aí o Pedro disse, Senhor, eu quero dizer para o senhor acabou de errar. Por quê? Porque ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. Aleluia. Jesus olhou para o Pedro e disse assim, ó Pedroca. O negócio é o seguinte, negão. Até agora eu falei de forma coletiva, mas já que você abriu a boquinha, eu vou falar com você. Ainda essa noite, o galo não terá cantado, e tu já terás me negado 3 vezes. Construindo a autoimagem de Pedro. Jesus está permitindo Pedro quebrar a cara. Jesus está permitindo Pedro pecar, se desfazer, se desmoronar.
cair por terra. Sabe por quê, irmão? Porque somente quando você é quebrado, que você está preparado para começar. É quando a sua autoimagem é quebrada que a imagem de Deus começa a ser construída em você. Porque Deus não constrói o reino dele sobre o seu reino. Deus não constrói a imagem dele. Eu espero que você tenha entendido que nada do que você tem de estar dentro da igreja é porque você é inteligente, ou porque você é sábio, ou porque você é digno de estar aqui. Mas se nós estamos aqui é porque o Espírito Santo tirou o véu do nosso entendimento e a graça dele está nos sustentando, aleluia, está nos segurando. Tudo é graça de Deus, porque até para entender nós precisamos da graça. Irmão, isso aqui é extraordinário. Olha, sabe por que isso é extraordinário? Porque isso mostra que nós precisamos do Espírito Santo para poder entender. De modo que eu, como pregador, tenho que me fazer muito humilde. E você, como ouvinte, tem que se fazer mais humilde ainda. E todos nós temos que se fazer muito humildes diante de Deus. Por quê? Porque eu posso estudar a Bíblia 40 dias e preparar a mensagem. Aí eu preparo. Mas se o Espírito Santo não tocar o entendimento de vocês aí, tudo aquilo que eu preguei, ninguém entende nada, cai por terra. Aí a gente prepara a mensagem, faz estratégia, organiza tudo e diz, vai bombar, rapaz, não tem como dar errado, olha que coisa maravilhosa, meu Deus, isso aqui é tremendo. Mas se o Espírito Santo não tirar o véu, olha um pro outro e fala assim, mas o que está falando? Mas que negócio que é esse? Mas que negócio é esse que ninguém entende? Mas quando nós entendemos, quando nós compreendemos, não é porque é a inteligência de quem fala ou a graça de quem ouve, mas é especificamente a ação do Espírito Santo de Deus que nos revela. Quando a palavra arde no seu coração, você tem que estar agradecido a Deus, porque se ela arde no seu coração, não é privilégio de você ouvir e entender porque você é capaz, ou de quem está falando, não, mas é a graça do Espírito Santo de Deus que está nos dando graça para entender e compreender as coisas que são divinas e que vêm do alto. Ninguém pode ter alguma coisa que é dada por Deus se não vir de Deus. Somente aquele que tem alguma coisa de Deus pode agradecer a Ele. Por quê? Porque tudo que Ele tem vem de Deus, é Deus quem dá. Ninguém rouba nada de Deus, ninguém tira nada de Deus, ninguém arranca nada de Deus. Tudo que alguém tem de Deus é porque Deus deu gratuitamente a Ele. O entendimento que temos da palavra de Deus é graça de Deus, porque o reino de Deus é um mistério que só pode ser entendido mediante a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. De modo que todos nós, por causa do pecado, de alguma forma fomos atingidos por uma miopia. E essa miopia desgovernou o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca de Deus e do seu reino. Mas o Espírito Santo é aquele que tira o véu. É aquele que tira o véu do seu entendimento e te faz entender. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Poucas coisas nessa vida são tão gloriosas quando você para um dia de tarde. Pelo amor de Deus, vieram para a igreja, não entenderam. Ouviram a pregação, não entenderam. Ardia no coração, mas a gente não entendia. Mas quando é que a gente entende de verdade? Lá no quarto secreto, na comunhão. Você e Jesus, você e Ele, participando, na comunhão. Você e Ele, mais ninguém. É quando a porta secreta se fecha. E quando a porta secreta do quarto escondido se fecha. E você começa a falar com Jesus aquilo que você ouviu dele. Ele parte o pão, porque o pão fala da comunhão. Aleluia. E quando ele parte o pão, na comunhão, na oração, você e ele, aleluia, os olhos se abrem, o entendimento chega, a revelação alcança. Eu vim te dizer que Jesus está te esperando lá no quarto secreto, você e ele está querendo revelar para você mistérios extraordinários. Ele está esperando você entrar no quarto, fechar a porta e chamar por ele. O que você ouve aqui apenas arde no coração, é só o início. A revelação mais profunda está no quarto fechado. Você e ele
É lá que ele vem em secreto. No secreto ele te recompensa. Com o quê? Com ouro, tesouro, riqueza dessa terra? Não. Ele te recompensa com revelação do trono dele, que vem dele, dos céus dele, aleluia. Com dons que vem dele. Quem é que gosta, aleluia, do quarto secreto? Quem já experimentou o quarto secreto? Pode glorificar a Deus como testemunho que isso é verdade. No quarto secreto te espera. Aleluia. Oh glória, aleluia. Aleluia. Jesus está dizendo, mas buscai o reino de Deus. Ele está em mistério. É preciso buscar. E essa busca acontece porque o Espírito Santo revela. Mediante a busca ele revela. E você entende. Segundo lugar, o reino de Deus é acessado pela prioridade que você dá a ele. Jesus está dizendo, mas sobre todas essas coisas, preocupações da vida, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus ele é acessado pela prioridade. E aliás eu vou te falar uma coisa, Deus não quer ser prioridade na sua vida porque ele é egoísta. Ele quer ser prioridade na sua vida porque ele quer completar você. Porque a prioridade do reino não é para Deus. A prioridade do reino é para que você seja completo em Deus. Quando você prioriza o reino de Deus, você se torna completo em Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus não precisa de você. Eu não sei se você sabe, mas Deus não é uma peça onde você se encaixa com ele. Não. Porque uma peça que se encaixa uma outra tem necessidade uma da outra. Você é o único que precisa de Deus. Aquela velha história de que você sem Deus não é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus, é uma pura verdade. De modo que ele não perde prioridade porque ele é egoísta ou carente. Olha, se você não me amar acima de todas as coisas, eu não vou mais com você não. Ele pede para você amar ele sobre todas as coisas porque você precisa disso. Veja, o que é o amor? O amor é um sentimento eterno, divino. Por que ele é divino? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor, o amor é Deus. De modo que o amor é uma manifestação de Deus na vida de todo homem. Mas tudo que existe nessa terra é temporal, é efêmero, passageiro, transitório. De modo que quando você deposita uma esperança eterna, um sentimento eterno sobre aquilo que é transitório, passageiro, você se decepciona. Porque o transitório acaba e o seu amor se frustra, fica medido. Quando Deus fala, você deve me amar acima de todas as coisas, é porque eu sou eterno. Então você deve amar o amor que é eterno, então você deve me amar acima de todas as coisas. E tudo que você amar, você tem que amar em mim. A Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Mas Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo. O nosso próximo está no mundo. Então a proibição não é de não amar o mundo. A proibição é de não amar o mundo acima de Deus. Você tem que amar as coisas que são no mundo, as pessoas. Quem no mundo está, em Deus. E tudo que você amar em Deus. Aleluia. E não é porque Deus precisa de você. Porque você precisa dele. E quando você prioriza ele, você se completa nele. É o que eu falei ontem aqui, a frase de Santo Agostinho. Tu nos criastes para ti, e o nosso coração não terá descanso enquanto não repousar em ti. Tu nos criastes para ti. Para que eu fui criado? Para louvar a Deus? Não, não é muito mais para louvar a Deus. É para andar com Deus. Para que eu fui criado? Para o mundo? Para a vida? Não. Eu fui criado para viver para Deus. Andar com Deus, conhecer a Deus. Tu nos criastes para ti. E o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. E aí você pode correr para o dinheiro, não tem sossego. E aí você pode correr para a glória do mundo, não tem sossego. E aí você vê pessoas que ganham o mundo inteiro e perdem a alma. E aí você vê pessoas que têm um talento extraordinário, vozes lindas e maravilhosas, mas que tiram a própria vida. E aí você vê pessoas ricas, milionárias, que se jogam em cima de uma cobertura de um prédio maravilhoso. Aí você vê pessoas que tinham a vida dos sonhos, mas não tinha. A vida dos sonhos, na verdade, era uma ilusão. Porque a vida dos sonhos é Deus. Deus é a vida dos sonhos.
Porque só em Deus existe paz e o amor que a gente precisa para poder viver. Isaías capítulo 28, versículo 20, Deus falou o seguinte para o povo de Israel: vocês estão me abandonando, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa: chegará um dia que a cama vai ser tão curta que ninguém vai deitar nela, cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Já deitou em cama curta? Olha a minha altura, irmão. Eu já deitei em cama curta. É horrível. Já se cobriu com cobertor estreito em dia de frio, irmão? Tapa a cabeça, destapa o pé, tapa o pé, destapa a cabeça. E se tem uma coisa que todo mundo aqui sabe, é que ninguém consegue dormir com o pé destapado, né? Pé gelado. Se o pé ficar gelado, você acorda na madrugada com o pé gelado. Que coisa horrível. Minha esposa tem melhorado, irmão. Tem melhorado muito. Uma vez em quando minha esposa me roubava o pé na madrugada. Minha esposa é baixinha, mas ela tem um santo dom. Porque eu sou muito alto, né? Minha esposa é uma baixinha, mas ela tem um dom. A minha esposa é pentecostal, dormindo. Ela gira no manto e rola o pé. Quando ela não faz isso, ela pega, e isso aí é o que incomoda. Ela pega assim, ó, o pezinho, e ela puxa como se fosse uma pá, assim, ela puxa o coberto, enrola o coberto debaixo da perna. E aí a minha perna é comprida, o pé fica sempre pra fora. Mas eu botei já uma cobertinha ali do lado na madrugada, que hoje já me tapa ali. Tô prevenido. Deus estava falando com o povo de Israel: vocês querem me abandonar? Querem ir para longe de mim? O mundo é mais forte? Os prazeres da vida parecem ser melhores? Pode ir. Mas vai chegar um dia que vocês vão se dar conta que a cama é curta e que o cobertor é estreito e que o dinheiro não é suficiente para cobrir a falta que eu faço, da minha ausência. E vocês vão descobrir que os amigos passam. E vocês vão descobrir que as pessoas que mais amam vocês também passam. E vocês vão descobrir que pai não está aqui para sempre. E vocês vão descobrir que tem dor que o colo da mãe não resolve. E vocês vão descobrir que o amor passa. E vocês vão descobrir que a beleza passa. E vocês vão descobrir que a força passa. E vocês vão descobrir que tudo nesse mundo passa. O mundo e a sua concupiscência passa. O único que permanece inabalável sou eu. O único que permanece fiel sou eu. Vocês vão perceber que as pessoas são fiéis enquanto vocês são fiéis, e que um dia que vocês tiverem algum deslize, elas vão virar as costas, e com razão. Mas o único que permanece fiel sou eu. O único amigo verdadeiramente confiável sou eu. O único amor verdadeiramente confiável sou eu. Porque tudo nessa vida passa. O único que não passa é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Coloca a sua mãozinha assim. Não, coloca a sua mãozinha no coraçãozinho, se você quiser, é claro. Coloca a sua mãozinha assim, ó. Feche os seus olhinhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vos dou a minha paz como o mundo vos dou, mas eu vos deixo a minha paz e a minha paz vos dou. Porque em Deus a paz de verdade, em Deus a alegria de verdade, em Deus a esperança de verdade. Oh meu Deus, tem pessoas aqui que já passaram por tantas coisas ao longo desses anos, que talvez pela lógica já não tem mais força de estar aqui, mas só continuam aqui porque o amor de Deus tem sustentado. O amor de Deus não falou. Faltou o amor da esposa, do esposo, do filho, do amigo, do patrão, do empregado, do funcionário. A compreensão de muita gente faltou, mas o amor de Deus Todo-Poderoso não te faltou. Porque esse é o amor que vale a pena ser vivido, e por isso deve ser priorizado. Porque o único que te completa de verdade é Jesus. O único que te faz feliz de verdade é Jesus. Até quando você vai ficar apostando em coisas que não dão resultados? Até quando loucamente você vai depositar a sua esperança em coisas que você sabe que não dá certo, que não resolvem? Há um remédio perfeito aqui para a tua alma, e você já sabe qual é o nome. Há uma rede excelente para o teu descanso, e você sabe qual é o nome.
Entrega o teu caminho no Senhor, confia nele, descansa nele, descansa nele. Há um descanso em Deus aqui nessa noite, há um descanso em Deus. Há água para o sedento aqui nessa noite, há pão para o faminto, há descanso em Deus nessa noite para o cansado. Aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus. Há água para o sedento, há pão para o faminto, há sombra para o cansado. Deus quer ser priorizado, não porque ele precisa, mas é porque você precisa. Não me pede prioridade porque ele precisa de mim. Ele me pede porque eu preciso dele. E sabe o que é o extraordinário no reino de Deus? É que o reino de Deus é autossustentável. Jesus está dizendo, olha, priorize em buscar o reino de Deus. E as demais coisas naturalmente vai vir. Chegarão. Vão acontecer. Será dado. O reino de Deus é autossustentável. Porque o que você precisa é descansar nele. Porque ele diz que ele trabalha por aqueles que descansam nele. Que se entregam a ele. Ele está dizendo, está cansado? Você precisa descansar. Você precisa se entregar. Vem para cá. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Vem para cá. Eu quero convidar os adolescentes para vir para cá. Eu quero orar por todos vocês. Fazer uma oração especial para vocês. E você, irmão, você, irmã, também vem para cá. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Vem para cá.